Oi, gente, eu sou a Zana, navegando nos livros, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje eu trago para vocês, um pouquinho atrasado, realmente, bastante atrasado, eu trago para vocês as leituras do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é um mês menor, né, de 28 dias, mas que eu li bastante coisa. Eu tava com 15 leituras, né, em andamento. Eu não consegui finalizar as 15, eu só consegui finalizar 13 leituras. Mas mesmo assim, eu li bastante coisa. E eu vim compartilhar com vocês qual foram essas leituras, né? Então vamos lá. Eu tô olhando aqui no meu livrinho, que você já conhece, né, meu diário de leituras. Eu anoto tudo aqui, para não me perder. E vamos lá. O primeiro livro que eu li, Ritmo Arábias, que é da Sara Fidelis, que é dessa série Ritmos Envolventes, eu acho que é assim. Eu não lembro qual é o nome da série. Mas que é muito bom. E aqui vai contar a história de um dos personagens que apareceu nos livros anteriores e de uma amiga de um desses livros anteriores, né? Da protagonista dos livros anteriores. Eu confesso que eu não vou dizer o nome dos personagens aqui porque eu tô com a memória de Dory. E eu não vou me lembrar. Mas enfim, eu gostei bastante. Aqui a gente vê um pouquinho da cultura árabe, né? Assim, passada assim por cima, a questão de como é que funciona as vestimentas, casamento, como é que mais ou menos eles têm essa cultura lá, né? Eu achei bastante interessante. Eu dei 4 estrelas, de 5 eu dei 4 estrelas. O outro que eu li, na verdade reli, foi Corte de Névoa e Fúria. Tá para ser lançado, novo Corte de Chamas Prateadas, o novo para ser lançado, e eu queria estar com a história bem fresca na memória para mim poder pegar esse novo livro. Estou com ansiedade a mil, mas é isso mesmo. Então eu reli, que é Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, e gente, é a terceira vez que eu releio esse livro e eu continuo apaixonada por ele da mesma maneira. É como se eu estivesse lendo a primeira vez e me apaixonando. Incrível, aqui é incrível, gente. É o meu livro favorito, é só isso que eu tenho a dizer. Favoritado, 5 estrelas. Não dá pra dar mais, porque aqui só diz, né? Aqui só é 5, mas enfim, é favoritado. O outro que eu li foi Por Elise, da Bárbara, eu não sei dizer esse outro nome dela. Foi indicação da Denise, que é inscrita aqui do canal, e uma colega muito incrível, que ela tá me dando várias dicas de livros maravilhosos, que mora aqui na minha cidade, que pra você ver, né, minha cidade é muito pequena, e eu ando conhecendo várias pessoas que eu não sabia que eram leitores, né? Assim, conhecia essas pessoas, mas não sabia dessa essa veia literária dentro delas, né? E foi incrível conhecer a Denise, porque ela é uma leitora assim voraz e ela tem me indicado vários livros incríveis e esse Por Elise foi indicação dela. E eu li e me apaixonei. Eu lembro que eu surtei muito falando com ela. Foi um livro assim eletrizante, um livro que me pegou, um mocinho, ai que mocinho incrível dessa história, gente. É incrível. Que livro incrível. Eu amei, amei, amei. Não é um livro tão grande, ele tem menos de 200 páginas, mas é um livro que nessas poucas páginas que ele tem, ele me pegou de um jeito que eu fiquei surtando por ele. Amei. O próximo que eu li foi da Carol Tales, eu acho que é assim. Foi As Confusões de Jessie Louise, eu acho que é assim. Gente, é um romance bem água com açúcar, bem comédia romântica mesmo. Eu dei tanta risada nesse livro, é muito bom mesmo. Foi um livro assim bem gostosinho pra ler mesmo, pra, sabe? Quando você tá com muita coisa pesada na cabeça e você só quer ler algo assim bem comédia romântica, bem sessão da tarde, pronto. É mais ou menos esse estilo de livros. E eu amei, foi muito bom. Essa leitura é da Jessie. Ela tem um irmão que ele é super protetor com ela e ele se separa da esposa por algum motivo e ele tá assim na bad. Então os amigos dele resolvem fazer uma festa pra ele. E ele proíbe a irmã de participar dessa festa. Mas ela fica tão irritada que ela, pra provocar ele, ela disse: eu vou participar da festa sem que ele saiba, porque ia ser uma festa à fantasia, mascarada, né? Ninguém ia ver o rosto dos outros. Era tipo assim, uma festa pra fazer o que quiser sem sentimento de culpa. Então, a Jess, ela vai para essa festa, né, mascarada, e quando chega lá, ela diz que vai fazer uma loucura. E realmente ela faz. Ela tem um relacionamento ali naquela hora com uma pessoa, a qual ela não vê o rosto e vai-se embora, né? Teve, acabou, foi-se embora. Só que com uns meses depois, ela descobre que ela está grávida desse acontecimento, né? Dessa provocação que ela quis fazer com o irmão dela e acabou engravidando e ela não sabe o nome do pai da criança ou quem ele é. Então a nossa confusão começa aí, porque o irmão dela porque quer que ela conte e ela não quer dizer que estava na festa dele, porque assim ele iria descobrir que quem engravidou ela foi um dos amigos dele,
que ele não, né? Ela não quer que ele descubra, então é uma comédia, gente. É incrível. E a Jazz é uma lutadora, o irmão dela é super protetor e ela resolve se mudar de cidade porque ele não deu apoio a ela, então ela vai ter o filho dela, ela se muda de cidade, ela bota uma doceria e ela tá assim, sabe? É uma empresária com uma visão totalmente diferente e ela tem um filho lindo. Ai, é incrível, gente, é incrível, mas é muito comédia romântica. A próxima leitura que eu li foi dessa duologiazinha, que foi As Loucuras de Lily James. E esse é mais engraçado ainda do que o primeiro. Gente, é incrível. Conta a história do irmão dela, que ele é investigador particular. Então ele é contratado pela Lily para fazer uma investigação, porque uma empresa está querendo comprar todos os terrenos lá no decorrer de um bairro para montar um shopping. E a livraria da Jane, da Lily, está no meio desse negócio, ela não quer vender de jeito nenhum. Então tá começando a aparecer coisas estranhas, ela receber ameaças, um monte de coisa tá acontecendo. E ela quer descobrir quem é que tá fazendo essas ameaças a ela. Se é a população, né, que tá ameaçando, ou se é alguém lá que quer comprar e tá fazendo isso com ela. Enfim, é muito comédia romântica, porque a Lily, ela é assim, ó, fora da casinha. Ela tem um estilo de roupa totalmente diferente, os cabelos dela é azul, ela é assim, sabe, totalmente diferente. Ela é divorciada, ela tem 2 filhos, e ela é muito extrovertida, muito brincalhona. Ela tem um estilo de personalidade, de, de vestimenta totalmente diferente. E é incrível, assim, eu dei muita risada com ela. Os 2 filhos dela, ela tem uma filha, eu acho que se não me engano, é de 6, 8 anos, mais ou menos. E tem um menino que é um pouquinho maior. E a filha dela é mega inteligente e muito incrível, gente. São 2 personagens que eu me apaixonei. E o outro que eu li na leitura conjunta do canal da Alegria Literária, juntamente com a Gláucia e outras meninas, foi Amor para um Escocês, da Sarah Macklin, acho que é assim. Gostei bastante dessa leitura, confesso que eu gostei mais do primeiro. Esse aqui, mais ou menos assim. Eu achei que ia ser com as irmãs da protagonista, mas na verdade é com um amigo do protagonista do livro passado. E eu gostei bastante, ele é um duque, ele virou um duque. Aconteceu um acidente com o duque e vários outros foram assumindo o lugar. Eu sei que teve uma confusão tão grande, gente, foi tanta gente morrendo para ele assumir esse ducado. Eu acho que foram mais ou menos uns 12, 17 ducas que assumiam e iam morrendo de alguma coisa, um acidente, doença, enfim. Foi morrendo tanta gente e no fim acabam dele. E eles meio que têm achando que tipo tem uma maldição naquele título daquele ducado ali, porque todo mundo que assume acaba morrendo de alguma maneira. E ele assume esse ducado, mas ele não quer, ele é escocês. Ele não quer porque ele teve um trauma muito grande no passado dele, que envolveu a mãe dele e outras pessoas, que meio que deixou ele meio receoso contra a Inglaterra. E esse ducado é lá na Inglaterra, então ele não quer ter nenhum vínculo, nem nada com isso. Então, ele não tá muito afim. Só que ele recebe o ducado, a herança que o ducado dele é enorme, a herança dele, o dinheiro é enorme, porque foram mais de 17 duques passando, cada duque com o seu próprio dinheiro, né, com sua própria herança, e todos eles sem herdeiros. Então ele recebeu todas as fortunas de cada duque que passou, né, por esse ducado dele. Então ele é extremamente rico, mas ele não tá muito afim com isso. Só que ele não sabia que no meio desse ducado ele tinha recebido uma protegida, né, uma menina que um dos duques assumiu quando um dos seus funcionários morreu e ela não tinha mais mãe, não tinha mais família, então ele assumiu para criar essa menina, né? Eu não sei dizer se é esse mesmo nome que eles usam, mas é tipo uma protegida dele. E ele só sabe disso a partir do momento que essa protegida se envolve em um escândalo. Então a história começa aí, ele tendo que vir para a Inglaterra, que é um país que ele odeia, vindo para lá, ele ter que lidar com essa menina que ele nem sabia, ainda mais envolvendo em um escândalo. Então ele tá lá para tentar resolver a situação e é bem interessante a história, sim. Ele é um homem que não quer relacionamentos, porque ele tem muitos traumas, e ele é um homem, assim, fora do comum, porque ele é realmente um homão. Ele tem, sempre o livro descreve bastante, que ele é um homem, assim, com mais de 2 metros de altura, de um porte enorme, então ele chama atenção onde ele passa por esse porte. As pessoas começam a apelidar ele de bruto, né, que ele é um bruto, porque ele é muito... Tudo nele tem que ser feito sob medida, porque nada cabe nele, enfim. É muito interessante a história, eu gostei bastante. Só não gostei muito assim da questão em que ele enfatiza tanto os traumas que ele teve, mas eu não achei que fosse suficiente para ele ficar tão apegado a isso, assim. Foi algo que não, para mim não justificou tanto o tanto que ele era traumatizado com aquilo
por causa disso, eu não sei, sabe assim, mas cada pessoa recebe um trauma de uma maneira, né? Enfim. Outro que eu li foi Inesperada Tentação, da Lucy Foster. Isso aqui também é de uma trilogia, se eu não me engano. Eu gostei bastante dessa história. Oi, gente, eu tava aqui prestes a ir tomar meu café cremoso, né? E tava editando o vídeo da leitura de um mês quando eu vi que eu tinha trocado as bolas. Totalmente, eu confundi as histórias aí de um livro, porque minha memória é de Dory, né? Fazer o quê? Se releve. Então, pra mim não cortar um livro que eu li e não deixar a história errada, eu resolvi vir dar só uma palavrinha aqui com vocês sobre a história. Deixa eu botar pra mostrar, que eu tô com a cara também do mundo. E foi sobre o livro Inesperada Tentação. Eu li o primeiro, há uns meses atrás, que foi Inesperada Sedução, que se passava aqui no Brasil e era um restaurante, se não me engano, um restaurante chamado Trota. E esse livro, Inesperada Tentação, ele conta a história do sous-chefe do outro livro que aparecia. E esse sous-chefe, ele sempre foi muito dedicado, ele não falava muito sobre a vida dele, e nesse livro a gente vai entender os motivos porque ele era tão reservado. Vai ser a história dele, desse sous-chefe, com a história da melhor amiga da protagonista do livro anterior, que ela trabalha na parte de marketing, de mídia, essas coisas, e ele é o sous-chefe do restaurante, né? Então, você vê aí um desenrolar da história, ele é uma pessoa muito reservada, ele tem horários específicos para trabalhar, não é todos os horários que ele pode ficar disponível, ninguém entende o motivo, apenas o dono do restaurante, que é o chefe do restaurante, sabe mais ou menos o que acontece com a vida dele. E nessa história a gente descobre que tudo que está acontecendo em volta desse segredo, né, porque que ele é tão reservado. E a nossa protagonista, ela entra nessa história, ela conhece ele um dia no restaurante e que a protagonista do livro anterior, ela meio que quer apresentar os dois porque acha que eles iriam combinar, né? Só que a nossa protagonista, ela tem meio que um estilo de cara que ela sempre gosta, né? São aqueles caras meio fortões dos crossfits, eu acho que é assim que fala, né? Cheio de tatuagem, ela tem sempre um padrão que ela normalmente fica com os caras. E o mocinho, né, desse livro, ele não tem nada disso. Ele não tem esse estilo de corpo, ele não tem tatuagem, ele é totalmente diferente. E ela não entende por que a amiga dela acha que eles dariam bem. Mas enfim, um dia ela vai almoçar lá e eles acabam trocando ali uma conversa, trocam o número de telefone, mas fica naquela situação porque realmente ele guarda um segredo e a gente não sabe que segredo é esse. E no desenrolar da história a gente vai entender. Mas eu amei porque a protagonista, ela é viciada em livros. Gente, eu me identifiquei tanto nessa parte. Ela tem uma estante incrível, cheia de livros, é apaixonada por romance de época. Tem os livros dela favoritos, ela sempre diz algumas citações que ela gosta, de os livros que ela tá lendo. Então é muito interessante, porque você vê ela sempre ali interagindo e falando sobre as leituras dela, sobre o que ela gosta de ler. E acontece um acidente com um dos livros dela, meu Deus, eu fiquei... É incrível, gente. É muito bom essa leitura. Então é isso, gente. Eu vim só pra esclarecer que eu confundi as histórias com outras histórias, que eu não sei se faz parte desse livro que eu li, porque eu tô assim, ai meu Deus, minha cabeça... Enfim. Então, continue aí com as minhas leituras do mês. O Pai Viúvo, o próximo que eu li, e uma vizinha... Uma vizinha virgem, gente. Esses livros do Kino Limite tem uns nomes que é incrível. É da Cabral, é JJ Cabral. E foi um romancezinho bem pequeno, acho que ele tem 156 páginas que eu li. E é bem interessante, aqui vai contar a história de um rapaz que ele era apaixonado pela esposa, né? E ela acaba morrendo e ele fica com a criança, né? Então ele é meio que uma situação bem complicada para ele, porque ele foi uma pessoa que ele teve muitos traumas no início da infância dele, ele teve depressão, então assim, ele se envolveu com uma menina que fazia tratamento juntamente com ele, ela era uma menina depressiva, e quando ela teve o bebê, ela teve depressão pós-parto e ela acabou, né, se matando. Então ele se culpa muito pelo que aconteceu, ele é um homem que ficou muito sombrio, assim, depois disso. A única pessoa que consegue tirar um sorriso dele e fazer ele continuar a viver, mesmo carregando essa culpa tão grande que ele carrega, porque na cabeça dele ele poderia ter feito mais para evitar que ela fizesse aquilo. Então ele é o filho. A única pessoa que consegue quebrar essa parede que ele criou em torno dele, né, se protegendo, é o filho dele. Ele tá ali morando, ele é um cara muito rico, e ele mora num apartamento. O irmão dele, que vê a situação dele e não quer que ele fique só, acaba indo morar com ele no apartamento, né, para dar a mãozinha. E nós temos ali uma empregada, uma senhora muito incrível, que ajuda a babá, né, que ajuda a tomar conta do bebê no horário de trabalho. E nós temos aí o envolvimento da vizinha,
que ela é de criação de uma vizinha antiga deles, uma senhora, que é amiga da família há muito tempo. E ela conhece a história dele, tudo que aconteceu. Mas ele é extremamente grosso, assim. A vizinha, quando encontra ele, por acaso, dentro do elevador, ele mal dá bom dia. Ele é extremamente grosseiro com ela. Mas essa vizinha idosa, né, a filha de criação dela, vem para tomar conta dela, trabalhar com ela, para que ela não fique só, que ela já tá na idade. Então elas tinham uma amizade muito boa, elas são muito próximas. E ela, quando ela vem a falecer, a vizinha deixa uma carta, a mãe dela de criação deixa uma carta pedindo para que ela dê uma oportunidade a esse vizinho, que ela se aproxime dele, que ela tente ser amiga dele, porque ele é uma ótima pessoa debaixo de tudo aquilo que ele demonstra, né, que ele expõe para o mundo. E é isso que ela vai tentar fazer, assim, sabe, a todo custo, mesmo levando patada, coisa, a todo instante, ela vai tentar se aproximar dele para cumprir a promessa, né, o último pedido que essa mãe adotiva dela fez para ela. Enfim, é isso. O outro que eu li foi Namorado de Ficção. Eu gostei bastante desse livro. Confesso que eu não tô me lembrando muito de algumas coisas aqui. Mas ele é da Ruby Lace, eu acho que é assim. Eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura bem envolvente, bem divertida. Eu dei 4 estrelas para eles. Eu li ele acho que em um dia só, foi bem rapidinho, assim, uma leitura bem rápida. Ele tem mais de 300 páginas, mesmo assim eu consegui ler bem rapidinho. E eu gostei bastante, foi um romance bem envolvente, assim, bem água com açúcar mesmo, enfim. Eu não vou nem me aprofundar muito. A Garota do Tempo, da Linda Spence, eu acho que é assim. Esse eu gostei bastante. Aqui nós temos um CEO, meio que de CEO, né? Ele é dono de uma emissora e ela acabou de se formar em jornalismo e ela tá meio que ali tentando subir de vida, né? Foi contratada como a garota do tempo e ela tá tentando ver se um dia consegue ser âncora do jornal. E aí começa a história deles dois, é bem interessante, porque a mãe dela tem câncer, então ela tem que arcar com todas as despesas dentro da casa dela. O irmão dela, depois que o pai dela morreu em um acidente, ele meio que, né, a tristeza fez com que ele se refugiasse nas drogas e ele virou um drogado, né, ele tá sempre se envolvendo em drogas, em confusão. Ela tem muito medo de que chegue uma notícia, né, de que ele foi longe demais. Mas enfim, eu gostei bastante da história. É um livro que tem quase 800 páginas, eu gostei bastante. E aí, o envolvimento dela com o CEO é quando ele encontra ela numa festa de premiação e ele fica muito atraído por ela, mas ela não dá a menor bola para ele, porque o foco dela no trabalho é encontrar uma forma de ela conseguir subir de vida, porque assim ela também vai subir o salário dela para poder ajudar a família dela, né? Então ele fica meio que obcecado por ela e em uma determinada situação ela faz uma proposta a ele para que ela consiga meio que pagar o tratamento da mãe dele. Mas enfim. O outro que eu li foi O Pai da Minha Melhor Amiga. Foi bem interessante, assim, bem rapidinho de ler. Esse livro é de um pai e uma filha que se mudam para um determinado bairro e quando chega lá os vizinhos, né, vão conhecer, falar com eles, apresentar a vizinhança e essa protagonista, ela cria uma amizade muito grande com a filha desse cara. Só que esse cara, ele é um pai muito novo, ele teve a filha dele muito nova, a filha dele acho que tem uns 17 anos por aí, ainda tá para entrar na faculdade, e ele perdeu a mãe dela muito cedo, e ele é dono de uma empresa de cosmético, então ele tenta o máximo possível ficar junto com a filha, porque a filha tem problemas, ela teve problemas de depressão, de síndrome do pânico, enfim, várias coisas. Então ele é um pai muito presente e quando ela tem uma aproximação com essa outra menina, né, meio que ela tem um interessezinho no pai dessa nossa protagonista. Mas enfim, a história se desenrola daí, tá? Casamento Inesperado foi o próximo que eu li, foi da Natália Dias. E eu gostei bastante desse aqui também. Meio que tem assim um quezinho bem diferente. Esse livro, ela é uma menina que ela é de uma cidade e ela se muda para outra. Depois que ela, né, faz faculdade, depois que ela tá trabalhando, ela se muda para outra, ela sai de perto da família dela e vai morar em outra cidade. Ela é uma pessoa que é muito religiosa, digamos assim. A religião tá sempre muito presente na vida dela. Então, ela sempre tá ali indo para a igreja, se confessando, pedindo orientação ao padre sobre a vida dela amorosa. Toda vida que ela comete alguma loucura, algum erro, alguma coisa, ela tá sempre ali na igreja
procurando a igreja, porque a família dela é muito religiosa. E ela tá sempre ali. Aí um dia começa a comédia aí, porque o vizinho dela de frente, a casa dela, chega entregando uma encomenda a ela e diz que o correio ia entregar, e ela, como ela não estava em casa, ele pediu para ficar e entregar a ela. E quando ele está entregando essa encomenda, que ela chega em casa, que ela vai olhar, ela percebe que são brinquedos eróticos, assim. E ela vai tirar satisfação com ele, porque ela sabe que ninguém ia mandar aquilo pra ela, que ele tava tipo tirando onda com a cara dela, e ela meio que encrenca com ele o tempo inteiro. E só que ela sabe que ele é um cara atraente, que mexe muito com ela, então ela vai confrontar ele, deixar bem claro que ele não é o estilo dela, que ele não tem o direito de fazer aquilo, enfim, é uma confusão só. E só que ela tem que voltar para casa dela para resolver umas coisas, para casa da família, e de repente surge aí, né, no decorrer da história, que eles têm uma amizade, enfim. Ela faz uma proposta para que ele vá para lá e finja ser o namorado dela para a família, porque a família tá pegando muito no pé, que ela precisa casar, não sei o que, não sei o que, enfim. E ela não quer ter que passar por isso, da família ficar o tempo inteiro ali no pé dela, dizendo, arranjando pretendentes para ela. Ela quer se livrar disso. Então ela faz a proposta a ele e ele então que aceita, né? E aí começa o desenrolar da nossa história. O outro que eu li foi Bebê Inesperado, da Natália Dias, que é uma continuação desse Casamento Inesperado. Eu gostei demais, esse livro aqui arrebenta o coração, sabe assim, foi uma história muito comovente e tem muitos temas abordados sobre maternidade, sobre infertilidade, de muitas formas. Foi muito incrível, eu não vou falar muito porque seria muito spoiler do outro livro. E foi isso, gente. Essas foram as minhas 13 leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei aqui pelos cotovelos. Ai, meu Deus. Abafa, vocês não... Fingi que vocês não ouviram. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, conta aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? É só apertar nesse botãozinho com o nome inscreva-se e se inscrever no canal. Você já vem fazer parte desse canal juntamente comigo. Ok? E é isso. E até a próxima. Tchau!